Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, vocês maravilhosos que estão nos assistindo. E quero comunicar já, assim, de primeiríssima mão, a cirurgia da Dilson deu certo. Está tudo bem, graças a Deus. Então, podemos começar este litoral ao meio-dia, né? E sempre que vocês se lembrarem, mande uma oração, uma prece por ele, para que ele se recupere bem rápido. E segunda-feira esteja aqui com seu charme, seu encantamento para fazer a abertura do programa, que hoje eu palidamente tentarei fazer, né, nem perto do que ele faz, porque cada um tem o seu jeito, né? Então, novamente, uma alegria estarmos com vocês e dando boas notícias para começar o programa, porque a saúde não tem nada mais importante, né, na vida do que a saúde das pessoas, e tratando de coisas de interesse do Brasil. E hoje eu estou, assim, confesso para vocês, num misto de euforia e de apreensão. Eu estou assim com o coração apertado. Primeiro, muita vergonha. Vergonha de que está sendo desmascarada para o mundo inteiro a situação que está vivendo o Brasil nesse momento, e já de há muitos anos. E não tem nada pequeno, nada é pálido, nada é insignificante. Só se fala um pouco de bilhões. Não é só o do INSS, que já por si só, fosse o único, já seria extremamente danoso, nojento, repelente, porque pessoas se aproveitarem daqueles que já deram tudo pela sua pátria, fizeram a sua vida em cima dos seus trabalhos, pagaram como deveria ser paga a Previdência, para agora terem um retorno falcatruado, roubado. Não terem assim pudor, não terem pejo, derrubar, de que já não tem mais quase nada. Que se qualquer pessoa fizer um cálculo sobre o que ganha um aposentado, por mais humilde que seja a sua vida, esse dinheiro não é suficiente. Esse dinheiro não é o bastante para sustentar com dignidade uma pessoa sequer, muito menos um casal, muitas vezes com filhos ou com netos. Tem alguns avós que têm até responsabilidade com os netos, de pagar pensão alimentícia para os netos. Então, eles estão roubando assim, uma escala muito larga. Vai do zero ao infinito. E não podia ser de ninguém. Mas não é de 100, de milhares, de centenas de milhares, é de milhões de pessoas. Na região mais pobre do Brasil, onde as pessoas são mais carentes, são mais desprovidas de conhecimento, portanto, têm menos condições, têm menores condições de se autodefenderem, de conseguir fazer alguma coisa, até porque para eles, na sua cabeça, pelo trabalho que foi feito, não só nas escolas, né, ensinando desde pequena que o Estado é o grande pai, que é o responsável, mas também pela mídia, essa mídia omissa, mentirosa, essa mídia vendida, faz parecer que está tudo muito bem. E tudo com o nosso dinheiro, eles pegam o dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos, para roubar, para pagar a mídia, para a mídia nos trair e mentir para todo o Brasil. Para mentir para todo mundo. Na internet, hoje as comunicações são abertas para o mundo. Esse mal aí não tem dimensão. A gente não sabe o que dizer sobre isso, sobre essas pessoas. E ainda tem gente querendo passar pano. Não, vamos tirar dinheiro do outro pessoal, né? Especificamente, tirar dinheiro de outros lugares. Dinheiro que também é do bom, porque dinheiro não dá em árabe. Dinheiro a gente não larga um balde dentro de um poço e traz cheio de dinheiro. Não. Dinheiro em poço de circulação é esse. É o que nós temos. E se colocarem mais dinheiro em circulação, a situação vai se agravar muito mais. Felizmente, não estão fazendo isso agora, mas estão nos sofrendo de todas as formas possíveis.
E essa aí parece que foi a gota d'água, porque o inconsciente coletivo e o inconsciente universal que eu estou falando já chegou no maior jornal do mundo, o Financial Times, que é de Nova York, e que é lido pelas pessoas mais interessantes, mais importantes, e que mais precisam saber da notícia verdadeira, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Esse jornal abriu, assim, ó, abriu as nossas feridas, escancarou para o mundo aquilo que a mídia brasileira se omite, cala e finge que não existe. Falando de toda a roubalheira, de tudo que o Supremo vem fazendo contra o nosso povo, a tirania que nós vivemos. Ficou aberto, inclusive, a falcatrua das urnas. Então, desnudaram o Brasil. Isso dá vergonha, muito embora seja necessário, muito embora a gente precise disso para que haja uma cura. Porque o que está bem não precisa ser modificado. O que está bom, está bom. E aqui parece que tudo está bem. Parece que tudo está bom. Inclusive, também, envolvendo o dinheiro dos nossos impostos, nós vemos a propaganda eleitoral, que é permitida por lei, mas que a produção toda é lindíssima, isso custa muito dinheiro. E também a própria inserção das propagandas nas emissoras é paga. Isso são milhões de reais para dizer para o povo, na cara dura, que isso aqui é o país das maravilhas, que tudo funciona bem, a economia zero bala, o agro muito bom, sendo que o agro tem sido o maior inimigo desse desgoverno. O agro, sempre que o cachaceiro quer ofender, quer agredir, quer bater nas faces dos brasileiros, ele xinga o agro. Como se ele não comesse. Nem ele, nem toda a família dele. Até seria bom que não comesse. Que importasse em comida. Pena que seria com o nosso dinheiro, então não é tão bom assim. Esses dias que a gente está, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eles vêm dizer agora, exatamente, como é dizendo que nós vivemos no país da cultura, no país da abundância, no país do progresso, no país da educação, no país da cultura, no país que já não é mais o futuro, porque o presente já chegou e é grandioso e é glorioso. Por isso que eu botei essa camiseta hoje. Levanta, Brasil. Nós precisamos fazer alguma coisa. Milhares de pessoas estão fazendo, mas num país de 200 milhões, algumas centenas de milhares, é uma gotinha num balde d'água. Então nós precisamos de mais pessoas. Nós precisamos de mais gente. Nós precisamos que você acorde desse som, dessa letargia, esse achar que está tudo bem, esse emburrecimento que as televisões, principalmente a Globo, fez com o brasileiro, através da mistificação de tudo, a mistificação de todos, através da banalização do crime, da banalização do inominável, inclusive, não só para os noticiários, mas pela postura dos seus representantes, os artistas que são pagos com o nosso dinheiro para nos agredir, para nos xingar, para falar contra o povo. Todos esses que fazem isso, todos, eu não poderia nominar, nem tenho tempo para isso, todos recebem a Lei Rouanet, que originariamente foi criada para beneficiar artistas, principiantes, iniciantes, para que eles não tivessem que ficar no ostracismo, cair no esquecimento, para que eles tivessem um ranking, que eles pudessem mostrar ao Brasil e ao mundo a sua arte, o seu talento. Esses não contam. Inclusive, alguns artistas antigos que se posicionam contra esse governo estão banidos da rede. Não aparecem mais. Em compensação, quem assiste, e eu
principalmente no verão, e visito amigas que vêm essa TV o dia inteiro, eu vejo, né, no emborrecimento total da arte de representar, porque quando aparece um artista dos bons, aqueles das antigas, que sabiam representar, que são realmente magníficos atores, tem uma pleiade, tem dezenas, tem gente completamente analfabeta na arte de representar. E vai passando batido. E ali não é explorar todo tipo de agenda louca que ainda funciona no Brasil, que um dos seus principais capítulos, uma das principais agendas é colocar o homem contra a mulher, ou mulher contra o homem, preto contra branco, negro contra branco, branco contra negro, hétero contra os homossexuais contra os héteros, como se não ser do jeito, do padrão que eles querem, seja um crime. Por exemplo, quem não tem homossexuais na família, que não ama, que não respeita, e, portanto, respeita os homossexuais de todas as famílias. Não sei se é opção, eu não sei se é dom, eu não sei se nasceu realmente com essa diferença, mas a gente tem que respeitar as diferenças, mas não colocar as diferenças umas contra as outras para que haja ódio, para que haja revolta, para que se crie o que se criou em torno do Bolsonaro, por exemplo. Mentiras monstruosas de que ele não gosta de negro, que ele não gosta de homossexual, não gosta de pobre. Enfim, tudo que ele não é, ele é taxado e é chamado, algumas pessoas, com muita força e com muita fé, porque acreditam nisso. Não porque elas nasceram assim, não. Foi inculcada através dos ouvidos, através dos olhos, dos sentidos, enfim, que esse homem não presta. Por exemplo, um mito que muita gente acredita é que no Covid morreram milhões de pessoas por causa do Bolsonaro. Se ele foi o primeiro governante a comprar vacina para que nosso país fosse o primeiro país que tivesse vacina no mundo. Ele não tomou. Eu não tomei também. Não por causa dele. Não tomei porque eu senti que isso é uma palhaçada. Tem 2 neurônios funcionando, graças a Deus. Nunca usei. Nunca tomei. Tomei ivermectina. Isso sim, tomo até hoje. De 3 em 3 meses, mais ou menos. Porque eu acho, para mim, necessário. Não vou recetar para ninguém. Mas eu faço. Quem quiser, pesquise. Quem quiser, investigue. Então, assim, criaram essa lenda negativa. Mas Deus é tão bom, o universo é tão favorável, as coisas boas, que, em contrapartida, nasceu da alma popular a ideia e o hábito de chamar Bolsonaro de um mito. Um mito. Então, disseram que ele é um genocida, que é isso, que é aquilo. Hoje, por exemplo, de lá para cá, por exemplo, já morreu muito mais gente de Covid não, de dengue, de outras moléstias, de lá no norte, aquelas doenças que são características de lá, que só acontecem lá. Os índios morrendo a centenas. Estão fazendo um extermínio do povo indígena. Eles que fazem, né? Até entrou lá na segunda rampa uma criança, um negro, um índio, enfim, toda a democracia do mundo. Tirou a água do Nordeste, a água que Bolsonaro deu. As pessoas chamam o Bozo deu água para o Nordeste. E aí, Nordeste? Como é que vocês pagaram isso? Ó, o paiinho. Entrou o paiinho. Esse que é o pai. Pai de quê? É mentira. É engano. Olhem que transformaram o Brasil na lixeira do mundo. Nós estamos sendo comparados hoje com um país que foi governado por Idi Amin. Idi Amin Dada, um dos maiores ditadores, dos mais cruéis, dos maiores genocidas do século XX. O Brasil hoje está nesse patamar. Graças a quem? Graças ao Bolsonaro? Graças a nós de direita, os conservadores, Deus, pátria, família e liberdade?
que são as nossas bandeiras, além dessa que é soberana e que há de continuar, nunca será vermelha. Agora vem esse absurdo consagrado aí, que parece que já pode desmentir, de que a camisa da seleção brasileira seria vermelha. Até apareceram as bandeiras. Então vejam, quando eu falo e repito, não é porque eu seja chata, não é porque eu não tenha assuntos maravilhosos para fazer, mas é que enquanto nós vivermos nessa ditadura, não temos lei, gente. A gente vê juízes fazendo o que bem entendem, desde a primeira instância até a Suprema Jurisdição. Nós não temos mais, são pessoas comuns sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal por crimes que até nem existem, crimes que não aconteceram, crimes que até eles admitem que se reuniram para pensar em fazer. Pensar não é crime. Se é que houve alguma trama, foi só no pensamento, mas nem isso eles conseguiram provar. Ouviram o Mauro Cid 11 vezes, se não me engano, 11 ou 14 vezes, e todas as vezes ele se manteve fiel e disse a mesma coisa. Até que ele foi ameaçado, a internet divulgou isso largamente, ameaçado pelo ditador do país, que se ele não falasse a verdade deles, que eles atingiriam a sua família, seu pai, sua mulher, sua filha. Diante de 2 anos, mais ou menos, de terrorismo psicológico, de tudo que fizeram com esse homem, um homem que era brilhante, jovem ainda, e podia render ainda muito serviço à sua pátria, eles detonaram, eles destruíram sem fé, sem dó, nem piedade. E aí eles dizem que ele disse alguma coisa, e algumas pessoas, que eu acho que está desfalcando do bom senso, apesar de serem da direita e conservadores, chamam ele de traidor. Ele não, ele é uma vítima da tortura, que acabou dizendo, ou não, né, porque não temos certeza, está preso, acabou dizendo que eles queriam ouvir para que eles divulgassem, para que a destruição do Bolsonaro fosse realmente efetiva, extensa, profunda e para sempre. Deus é Pai. Já está vindo de fora até uma ajuda. Não é que os países de fora, que os Estados Unidos vão interferir aqui no Brasil, vão dando uma lei durante outra. Não, se eles prenderem, se eles processarem e prenderem não, mas condenarem o ditador do Brasil, vai ser por crime, ou crimes cometidos por ele, não aqui na nossa jurisdição, mas ferindo as leis de lá, na jurisdição deles. Entende? É muito diferente. É absolutamente diferente. Então, vejam assim que nenhum de nós é burro para achar assim, ó, vai soar o som da cavalaria e eles vão invadir o Brasil. Não é por aí. Mas é também, principalmente, somente, com o uso da mídia. O Financial Times é a maior mídia mais acreditada do mundo. Claro que eu não vou contar os países chineses, não tenho acesso nem aos jornais deles, nem existem. Os que existem são só sacramentadamente falando bem do governo de lá. Entenda. Hoje eu estou com mais algumas dificuldades, mas aqui, na comunicação, porque eu estou em Porto Alegre, o Adilson está cirurgiado, está anestesiado ainda, e eu tenho que fazer o programa, eu e o Gabriel, com toda a ajuda maravilhosa que o Gabriel me dá, mas eu estou fazendo, né, ao vivo, inclusive, que é bem mais comprometedor, porque a gente não pode errar, e se errar, está errado, né? Então eu tenho que agora, quando eu ouvir a voz do Rafael, me dizendo quando é que vai acabar o meu tempo. Então, se me perdoe por eu estar manuseando o celular também. Não que seja proibido, não seja feio, é necessário, só que eu não sou muito boa nisso. Estou falando com o celular e mexendo no outro, e esperando que venha a ordem do Gabriel, como está chegando agora, nesse momento, graças a Deus, eu tive um filho, né, tive um time correto,
para olhar. Então, a partir desse instante, eu vou chamar os nossos comerciais maravilhosos, que ainda permitem que a gente esteja no ar. E, aliás, eu peço um apelo para pedir não só o like de vocês, né, para que nos divulguem e também para que assistam e, como é que se diz, priorizem esses comerciais que nós fazemos. Vão lá, pelo menos, dar uma olhada, se é tão bom assim, se realmente é o que nós anunciamos, se realmente valem a pena os nossos comerciais. Então, ou prestigiem também, divulgando seus produtos através da aba RTV. Então, nesse momento, fiz todo esse introito para dizer que estou chamando os comerciais. E depois dos comerciais, o nosso decano, o nosso jornalista fantástico, não é que fala bem justiça e injustiça, com tanta sabedoria, que abre os nossos olhos, que entra na nossa cabeça, para que a gente vá fazendo aquelas alterações necessários, aqueles ajustamentos para a gente cair na real. Digo a gente falando, né? Incluindo, mas na verdade eu já abri, já estou na real, sofro com isso, e as amigas têm preocupação, não te preocupa demais porque vai adoecer. Tudo bem, obrigada, meu Deus. Mas é a minha missão hoje. Eu já estou com 80 anos, vou fazer logo ali, eu não atuo mais, eu estou fazendo absolutamente outra profissão. Então, eu me dedico 24 horas a ser funcionária, voluntária, não remunerada, do Brasil brasileiro, de vocês. Então, estão vindo aí nossos comerciais e depois Alexandre Garcia. Muito obrigada por enquanto. Voltarei logo, logo. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning?
que te faz feliz? Quais são os momentos mais inspiradores da sua vida? Cada dia que começa é uma nova oportunidade para transformar momentos cotidianos em instantes especiais. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Por isso, a Unesc é um lugar de múltiplas conexões. Um rico ecossistema de inovação e pesquisa, desenvolvimento pessoal e coletivo, respeitando as individualidades, visando o bem comum e produzindo alto impacto na vida das nossas comunidades. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Bom dia. Grandes questões a serem respondidas pelo governo. A primeira delas, como ressarcir os idosos, as viúvas, os pensionistas, aposentados que foram colhidos, né, de surpresa por essas associações que obtiveram um caminho limpo na Previdência para tirar do contra-cheque do fim do mês, das aposentadorias, dos benefícios, um pouquinho de cada vez, só que de milhões. Né? Cerca de 22% dos aposentados e pensionistas. É muita coisa, 1 em cada 5. Né? Vai tirar de onde? E quem é o responsável? Bom, sinto muito, mas responsável é a Previdência. A Previdência que permitiu isso. Aliás, em março do ano passado, o site Metrópolis já havia alertado. O TCU havia alertado e estava com esse assunto lá em discussão. A Corregedoria da União, da mesma forma. Então, existiu o alerta e quem deixou continuar levar todo esse dinheiro? Bom, é preciso responsabilizar as pessoas, sejam quem for, né? E devolver esse dinheiro, que a responsabilidade é, sim, da Previdência Social. E aí propuseram uma CPI. Já está com 185 assinaturas. Né? Já foi protocolada, inclusive, com 185 assinaturas. Bastariam 171. Aí a pergunta é a seguinte: Hugo Mota vai instalar essa CPI necessária, urgente, né? O próprio presidente da República está com vontade de resolver isso logo, né? Ele disse que foi ele, é o governo dele que está tocando isso. Claro, é obrigado, está na Polícia Federal, né? A Polícia Federal é obrigada a investigar. Mas aí a pergunta: Lula sabia, sentia alguma coisa? Alguém já tinha escrito para o presidente da República? Né? Os idosos já estavam reclamando: o que é isso que estão tirando aqui esses R$30, R$40, R$50 do meu contra-cheque? Né? Gente, tiravam num ritmo, segundo a Polícia Federal, de 1.500 por dia, inscreviam a pessoa, né, para depois cobrar da pessoa. Pegavam lá os nomes, né, ou falsificavam assinaturas de gente que nem sabia assinar, de gente que está doente que não pode assinar. Né? É uma crueldade muito grande. Aí esse agente da Polícia Federal que escoltava o procurador
da Previdência, quando chegava ao aeroporto de Congonhas, porque certamente estava trazendo dinheiro, estava com $200 mil. Gente, é muito grave isso que está acontecendo. Tem 12 pedidos de CPI na fila, né? E Hugo Mota sempre protelando as coisas, né? Essa urgência aí pedido de urgência urgentíssima assinado pelas assinaturas suficientes, protocolado. Ele disse que não é hora de discutir o projeto de lei de anistia. Tem algo mais importante do que uma senhora idosa no presídio, um doente no presídio, uma pessoa que estava lá na Praça dos Três Poderes, de bobeira, né, fazendo manifestação junto com os outros, ficar no presídio mais de 2 anos? Que tamanho crime é esse? Né? E grande parte em prisão preventiva, que já dura 2 anos. Né? Aliás, no âmbito de um processo do fim do mundo, que já dura 6 anos. Então, tem muita coisa que é preciso examinar, né? Uma anistia para compensar toda a injustiça que foi feita, né? E uma CPI para apurar responsabilidades de toda a crueldade que foi feita com pessoas idosas e doentes. De Verona, Alexandre Garcia. Eu aqui de novo, e antes que eu me esqueça, porque depois eu me envolvo nos assuntos e acabo esquecendo de algumas coisas que eu gostaria de falar. Linda essa camisa, né? Quem gostar, quem quiser ter uma, essa camisa maravilhosa, Levanta Brasil, é o que nós estamos agora pedindo a Deus, mais do que nunca, com mais força. Não faça um contato conosco, com a Dilson, e que a gente vai providenciar, certo? Porque realmente ela é magnífica, veste muito bem, uma malha maravilhosa. Não sei como é que eu estou me saindo como garota propaganda, mas gostaria muito de ver os nossos amigos. Muitos já têm, dezenas, mas muitas pessoas já têm. Mas, se outras quiserem também, estamos aí. Então, voltando ao nosso assunto anterior, que, aliás, é o assunto de ontem, do mês passado, do ano passado, enfim, é o que nós estamos fazendo todo dia, em todo o Brasil. Nós, que eu digo, os conservadores. E se você não sabe, você é conservador. Pode até pensar, ou até ter outra ideologia enganosa, por falta de conhecimento, e até por gostar. E a gente respeita isso. Mas não custa dar uma olhada no que os oponentes estão dizendo. Não custa dar uma olhada em quem está falando a realidade nua e crua, aquela que nenhum governo, nenhuma parcelinha do governo brasileiro quer que você saiba. Por isso, é muito importante a campanha iniciada pela nossa coordenadora aqui no Rio Grande do Sul, coordenadora do Movimento Conservador, que é a Inês Solange de Novo. Nossa chefinha, amada, laboriosa, inteligente, que se preocupa 25 horas por dia com a situação do país, com a sua situação, com a situação dela também, com a sua família. Ela é uma empresária. Enfim, não há quem queira o bem dos outros que não esteja preocupado nesse momento, que não esteja do lado de cá, na nossa banda. Está, mas tem muita gente, tem ministros, tem deputados, tem senadores, tem. E a maioria deles, eu até não acredito que tenha algum que esteja fazendo isso assim, ó, de sã consciência, por ideologia, por gostar do mal, por gostar de destruir, por gostar de diminuir as pessoas. Mas 99,9% de quem é a favor do que está acontecendo hoje no Brasil, estou falando de quem é pago para isso, faz isso por dinheiro, porque além dos confusos salários que recebem, eles ainda ganham um plus por fora. Sei lá, através de emenda, se for deputado, através de qualquer tipo de ajuda. E o importante, o interessante, é que a gente, né, detona, condena a insight, e realmente
foi condenado, porque eles fizeram no Brasil e no mundo, mas eles também fizeram nos Estados Unidos. Essa agenda funcionava lá com toda a força. Foi essa agenda que tirou o Trump do poder, quando ele também ganhou a eleição, né, e se elegeu aquele senhor caquético. Era impossível ter uma ideia própria, original, uma coisa. Não, ele foi sempre manipulado o tempo inteiro. Mas esse dinheiro, que felizmente dessa vez não é o nosso, né? Nós somos corrompidos para perder a nossa grana como país por um dinheiro que vinha do povo pagador de impostos dos Estados Unidos. Então, por isso que houve essa revolta. Não é que de repente o Trump ficou divino, maravilhoso, e todo mundo passou a gostar dele, ou a maioria absoluta passou a gostar dele. Não, é porque está todo mundo sofrendo. Só que eu saio de lá, nos Estados Unidos, para fazer até os atentados contra o Trump, para fazer tudo, manipulos que eles fizeram, né, sobre o bem e o mal, e sempre fazendo parecer que quem acredita em Deus, para quem gosta de liberdade, para quem gosta do seu país, não presta. É um destruidor, sendo que os destruidores são eles. Então nós estamos, né, pela inspiração da Inês, que Deus tocou o coração dela e a inspirou, porque ela é uma pessoa do bem, de fazer esse apelo a Jesus pela justiça e liberdade no nosso país. Claro que a gente não vai dizer no nosso país. Justiça e liberdade são boas em qualquer, são excelentes, são vitais em qualquer lugar do mundo. Mas nós estamos agora sofrendo com injustiça e falta de liberdade. Por essa razão, nós temos que nos unir. Vamos fazer essa campanha se transforme em um sucesso. Eu estou falando com todos os brasileiros do bem. Não importa a religião, não importa o credo, é uma mobilização ecumênica. Como houve, os mais velhos lembram, os mais novos talvez não, porque apagaram a história, contaram a história diferente, mas o que houve em 64, é que o exército ouviu o clamor das ruas. Assim como agora, lá atrás, milhões de pessoas foram, principalmente mulheres, pedindo a Deus por democracia, pedindo a Deus por liberdade. E o clamor deles era, sim, era a favor, era por essas razões que eu acabei de dizer, mas era por Deus, pela família e pela liberdade. Então, nós vamos repetir isso. Nós não vamos ferir ninguém, não vamos magoar ninguém, não vamos empunhar nenhuma arma que não seja a nossa própria voz, a nossa oração e os nossos exemplos. É só isso. Vamos clamar a Jesus por justiça e liberdade. Se integre nesse movimento. Se você é católico, se você é evangélico, se você é de Umbanda, se você é espírita, se você é de qualquer uma região com matriz africana, não importa, vocês todos Deus. Jesus é o príncipe de todos, tanto quanto é para nós. Então, e se você é brasileiro, não concordar com tudo o que está acontecendo, faça o que houve nos Estados Unidos. Volte-se contra esse status quo. Claro que para nós só teremos eleição no ano que vem, mas hoje, se nós nos unirmos numa corrente muito forte, todos os brasileiros unidos em oração, falando com o nosso Deus, falando com o nosso Rei. Agora há pouquinho a gente teve, não é, uma repetição, se dá todos os anos, da Semana Santa, do sacrifício, da ressurreição. Mas pasme que houve lugares no Brasil, no norte, no nordeste, não vou citar o estado nem a cidade, melhor que eu não me lembro, mas não é importante que eu diga, mas foi dito no município que a Páscoa não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o coelhinho. Jesus é Jesus. O coelhinho é o dono da Páscoa. Gente, eu nem sei onde é que saiu, historicamente, essa história do coelho da Páscoa. Eu não sei se é no mundo inteiro. Aqui no Brasil, sim. Mas é uma alegoria.
É um símbolo para as criancinhas, para esconder o ninho. É um momento de felicidade, de aproximação, da integração da família, esconder, né, os ninhos para cachar. Com ele nem bota ovo. Até uma coisa que a gente passa errado, equivocado, um ensinamento absolutamente errado. O coelho botando ovo. Isso não existe. Mas é a mitologia, é uma alegoria, né, que faz alegria, aproximação. Por quê? Porque o domingo é um dia de alegria. É um dia de congregação familiar, congregação espiritual também, em todas as igrejas. Todas que acreditam, que priorizam Deus, Jesus, seu sacrifício. Eu acho que já a totalidade do povo brasileiro. Então, por isso que quando eu digo, você é conservador e não sabe, porque você gosta da família. Você ama e respeita Deus. Você curte família, você trabalha, você não rouba, você ganha seu salário. No fim do mês, uns é pequenininho, outros é maior, outros é gigantesco. Então você faz por onde ganhar essa. Não estou falando dos ladrões e dos corruptos. Porque para eles tudo cai fora, tudo cai do céu, desde que eles sejam vaca de presépio. Que eles digam amém, Senhor, não para Deus, mas digam para o grande larápio, o maior larápio de todos os teus, Alibaba dos tempos modernos. E é só que Alibaba tinha apenas 40 ladrões. Nós temos 400 mil, quem sabe, espalhados por todo o Brasil. O Alibaba ali, né? Vamos que vamos. Viajando, se hospedando nos melhores hotéis. Olha o contraste, gente. Lá na cerimônia da funerária lá do Papa. Olha só a diferença. Trump chegou, ele e a esposa. Agora o cachaceiro tinha que chegar. Uma comitiva de 60 pessoas, parece. Algumas a quais nem foram nominadas. Foram e voltaram à nossa custa, clandestinamente, pagos por nós. Uma delas é a namorada daquele carinha, né? Do Perdeu o Mané, que por desgraça nossa é ministro da Justiça, depois de ter sido advogado, depois de ter defendido advogado penal, tudo bem, estava na profissão dele, mas ele fez o impossível para manter um criminoso condenado no outro país, na Itália, aqui no Brasil, porque estava em liberdade. Porque ele dizia que era inocente. Só que o cara tem consciência, todo mundo tem. Por isso que eu apelo para a consciência de vocês. Acordem, despertem para o bem. E ele lá, chegou lá na Itália para cumprir pena, disse, eu matei. E babaca lá disse que eu não matei, mas matei. Claro que ele não se expressou dessa forma, né? Ou alegorizando a coisa. Mas esse aí, né, postou a namoradinha. Por que clandestina? Por quê? Porque depois a cara dela apareceu. Porque são sem vergonha. Porque são ladrões. Porque gostam de fazer as coisas assim, né, às escondidas. Grande coisa. Foi divulgado do mesmo jeito. Todo mundo ficou sabendo. Mas o que me dói não é ter levado uma quenga dele. O que me dói é que foi com o nosso dinheiro. Isso tem que doer em você. Toda vez que você vai comprar uma coisa, uma mulher, eu já não vou falar da pobreza absoluta, porque esses têm fome de pão, de comida. Vou falar para aquelas pessoas que não têm esse tipo de problema gravíssimo. Uma senhora de classe média. Vê um vestido, vê uma blusa, vê um sapato. Normalmente ela compraria, mas agora ela pensa, nossa, o dinheiro não está chegando. Eu ganho mesmo. E antes eu podia, agora não posso mais. Nosso dinheiro desvalorizou barbaramente. Eu estou falando com todas as pessoas da sua perda de poder aquisitivo. Esse rombo, esse buraco que ficou para todo mundo. Não está sendo sentido ainda aquelas pessoas que têm altos salários. E eu não estou dizendo que toda pessoa que tem alto salário é corrupta. O corrupto sabe que está se dando bem enquanto durar esse governo. Eu estou falando das pessoas normais, pessoas que trabalham em altos cargos de comprometimento, de seriedade, de responsabilidade, e ganham bem por isso.
eles também estão sofrendo perdas menores, infinitamente menores que as nossas. Para nós dói boutique, loja, vitrine, vamos pensar. Antes a gente, vamos só para dar uma olhadinha, é bom a gente gostar. Agora da dor. E aquilo ali estava longe de nós. Da maioria, não estou falando de mim, só. Da maioria dos brasileiros. As brasileiras, como bate a esquerda festiva, brasileiros. Quando você disser brasileiros, está englobando todos. Mas eu fiz questão de frisar agora. Está todo mundo com a sua capacidade diminuída. Quer dizer, com a sua capacidade diminuída para fazer o que quiser, para viajar. É uma coisa assim, ó, absurda. O nosso dinheiro em Portugal, R$100, vale 50 e poucos. Menos euros. Não sei fazer conta. Mas assim, aquele não sabe quanto é R$100, ainda compra alguma coisinha. Mas não compra nem um terço do carrinho do supermercado. Das coisas triviais, eu estou falando. Não estou falando de artigos caros. Então, você que está sendo assim, ó, sentindo esse bolso furado, você que está com a sua capacidade de aquisição diminuída, você que fazia coisas que hoje não faz mais, passeava mais, hoje passeia menos, viajava mais, quer dizer, andava mais de carro, hoje está mais econômico, hoje está repensando, hoje o ano já não tem mais carro, eu estou falando que isso, então, esse clamor a Jesus por justiça e liberdade, isso aí, você pode participar, você deve participar, não precisa pagar nada. Procura na sua cidade quem estiver tratando desse assunto, ou se dirige a nós, que se eu não sei, eu vou descobrir quem você deve procurar na sua cidade. Procurar os padres também. Muito olho vem sempre dizendo, 51% dos padres que militam aqui no Brasil são comunistas. Sabe? Como é que eu vou saber? Muito simples. Toda igreja que tiver estampada na frente do altar, campanhas esquerdistas, campanhas comunistas. Comunismo é antagônico a Deus. Então, se um padre diz que acredita em Deus porque é católico, e ele põe esses símbolos e diz, não temos que sua pele não é nem católico, nem acredita em Deus. Porque a apologia do comunismo é ser ateu. A religião, segundo Marx, é o ópio do povo, não é uma coisa boa, não é uma coisa que eleva o espírito, não é uma coisa que faz com que as pessoas tenham um crescimento interior. Não. É uma coisa para manter o povo burro, calado, porque Deus não existe. Então, será que isso é uma coisa que não existe, que nem acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e em outras coisas que existem por aí, que na verdade existem como a criação figurativa, mas não tem realidade, não tem compromisso com a realidade. Deus não. Deus é tudo. Deus é o criador de tudo. Deus é o soberano. Se não fosse a ânima, nossa alma, existe porque Ele soprou em nós a vida. Por isso, nosso corpo é um templo. Nós vivemos, todo mundo vive a vida de Deus, mesmo que não saiba, mesmo que não goste, mesmo que tenha raiva. O problema de quem pensa assim. Porque nós que acreditamos em Deus, nós sabemos o quanto Ele nos enriquece. O Espírito Santo nos preenche, nos ilumina, faz com que a gente enxergue coisas que os outros normalmente não veem. São bloqueados. Porque nós temos a nossa mente aberta, porque temos Deus em nós. E isso é a maioria das pessoas. Maioria. Se você disser, eu gosto do comunismo, eu sou de esquerda e daí? Ah, tá, tudo bem, um direito que você tem. E ainda por cima acredita em Deus? Claro que eu acredito. Não existe. Isso é ficção. Aqui dentro da cabecinha da pessoa que pensa assim, Deus é Deus, comunismo é comunismo. Comunismo é a negação de Deus. Então nós não aceitamos isso. Portanto, clamamos a Jesus por justiça e liberdade. Isso aí é algo que nós podemos fazer dentro da nossa casa. Nós podemos fazer através da mídia,
da internet. Nós podemos procurar um pastor, um líder religioso, qualquer que seja a sua identificação. Se ele acredita em Deus, vamos participar dessa campanha, é boa. Ah, mas eu sou presidente de uma religião. E daí? Acredita em Deus, acredita em Jesus. Pode ser até visto como uma forma torta pelos outros. Mas Deus é Deus. Deus é Pai. Ele sabe que se você acredita nele, você existe para ele. E ele existe mesmo que você não acredite. Né? Então, todas as pessoas que são compatíveis com Deus, que aceitam Deus de qualquer forma, no seu coração, na sua inteligência, você pode fazer esse clamor. Porque para você, Jesus existe. Para você, para mim, Jesus foi o sacrifício extremo na cruz. Ser pus em holocausto por nós, para ressuscitar depois gloriosamente. Então, eu, por exemplo, aprendi com um padre jesuíta, padre Haroldo, que Deus, tem certeza que ele está sentado bem pertinho de Deus, ou andando por lá para cá, fazendo yoga na frente de Deus, porque era uma pessoa maravilhosa. E ele também um dia expôs essa ideia dele, que ele evitava olhar para Cristo pendurado na cruz, ele não carregava esses livros, assim, né? A gente que carrega, é muito bonita, tem joias lindas, com Cristo na cruz pendurado no pescoço, nas feiras, nos adereços, enfim. Nas casas, é lógico, e nas igrejas tem muito. Ele disse, eu evito olhar. Eu disse para ele, Padre Haroldo, também, eu não quero ver. Eu sei que Deus não está ali naquela cruz, ele já passou por ali, que foi um período curto para ele modificar a nossa vida, para ele conseguir a nossa redenção. Mas ele ressuscitou, ele andou, foi visto, depois disso, antes de subir aos céus. Esse Cristo é que eu acredito. Não que não acredito da cruz, mas esse Cristo eu minha casa dele bem grandão, assim, todo iluminado, lindíssimo. Dou para minhas amigas aquela figura porque acho lindo. Então, você pode fazer isso. Você pode participar da campanha Clamor a Jesus por Justiça e Liberdade. Estamos chegando assim, ó, no finalzinho do nosso tempo do dia de hoje. Hoje é sexta-feira, né? Eu desejo a todos que tenham um excelente fim de semana, de descanso, de reflexão, e que vocês, segunda-feira, estejam melhores, que as nossas notícias sejam melhores, e que nossa campanha, Clamor a Jesus, por Justiça e Liberdade, já esteja muito maior do que está hoje. É isso que eu espero de vocês, é isso que Deus espera de vocês. Não precisa fazer nada, não precisa pensar em destruir nada, não. É só elevar o seu pensamento a Deus. Muito obrigada, Deus abençoe a todos, e até segunda-feira, se Deus quiser, aí já com um Adilson recuperado, reconstruído. Um beijo para vocês todos.